Amigos, que a graça esteja com todos. Evangelho da graça ou outro evangelho da desgraça? Porque se não é da graça, é um evangelho da desgraça. O que é graça? Favor, dom que Deus concede aos homens, que os torna capazes de serem salvos. A capacidade de ser salvo, dada por Deus, unicamente através de Deus. A carta aos Gálatas, capítulo 1, verso 6. Mas antes vou dar uma introdução. Esse pessoal de Gálatas aqui, ao qual Paulo, o apóstolo, escreve, eles estavam tentando acrescentar coisas da lei ao evangelho para tentar assim aperfeiçoar o evangelho de Cristo, como se não fosse suficiente o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Esse é o contexto da carta, porque muitos pregam essa passagem de outro evangelho para ou muitas outras coisas, ou até mesmo como se os Gálatas estivessem na carne pecando. Na verdade estavam na carne, mas não pelo pecado, e sim pelo desejo de aperfeiçoar o que já é perfeito, que é o Evangelho da graça de Cristo. Esse é o contexto. Eu quero ler, olha, primeiro capítulo, versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão depressa, tão rapidamente, aquele que vos chamou pela graça de Cristo, ou seja, pelo favor de Cristo, ou seja, pelo dom que Deus concede aos homens, que os torna capazes de serem salvos, como eu li no começo, através de Cristo, para seguirem outro evangelho. No verso 7 diz assim, que na realidade não é outro. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, acrescentar aquilo que já é suficiente. No verso 6 ele diz assim, aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Meus irmãos, ele fala também que foram chamados, aqui nós deduzimos que, rapidamente, aquele que os chamou do Evangelho da graça de Cristo para seguirem outro Evangelho. Paulo confirma isso em Atos 20, 24. Todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, e tão somente pude terminar a corrida e completar o ministério do Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Evangelho, boa notícia. Então, quando falamos do Evangelho da graça, estamos falando a boa notícia do favor, da capacidade que Deus deu aos homens de serem salvos. Evangelho da graça. A boa notícia de que Deus concede aos homens o dom de serem, da capacidade de serem salvos. Evangelho da graça, repetindo mais uma vez. Evangelho, boa notícia, graça, o dom que Deus concede aos homens que os torna capazes de ser salvos. Então, quando você vê Evangelho da graça, é a boa notícia de que Deus deu a você um dom de ser capaz de ser salvo, colocando o seu Espírito em você. E isso já não estava mais sendo suficiente para os Gálatas. Eles estavam acrescentando a este Evangelho da graça. O dom de Deus para eles não era mais o suficiente, algo que hoje também ocorre muito, muito atual. Pessoal, se nós temos a noção do que é o Evangelho da graça, o que seria outro Evangelho então? Ao contrário disso que eu acabei de falar. Evangelho, boa notícia, graça é um favor, o dom que Deus concede aos homens que os torna capazes de ser salvos.
O que é o contrário disso? São evangelhos de hoje que se baseiam no evangelho dos méritos, evangelho dos ritos, evangelho judaico, evangelho onde você conquista a salvação, não é mais o dom que Deus concede a você para você ser capaz de ser salvo, mas você conquista. E era isso que os Gálatas estavam tentando fazer. Eles estavam achando insuficiente o evangelho do favor de Deus e tentando acrescentar ritos antigos judaicos, dogmas, preceitos de homens. Uma vez Jesus falou: vocês em vão me adoram, acrescentando preceitos, colocando doutrinas que são preceitos de homens. Outro evangelho então seria tornar o de Cristo, o sacrifício de Cristo, insuficiente. Então quer dizer que eu devo andar de qualquer jeito? Se eu aceito a Cristo, posso andar de qualquer jeito? Se você aceita a Cristo, já foi uma obra de Deus na sua vida, porque ninguém é bom para fazer isso sozinho. Agora, se você aceita de verdade, Deus te salvou de alguma coisa. Deus sempre te tira do mar, do lamaçal do pecado. Se você está morrendo afogado e uma pessoa vem para te salvar e fala: você está salvo, e te deixa morrer, ela não te salvou, ela apenas falou. Quando Deus salva alguém, é impossível que essa pessoa continue andando do mesmo jeito, porque Deus o tira do mar, não deixa morrer afogado. E esse mar seria o pecado no caso, mas isso é um assunto para um outro vídeo. É importante destacar que Paulo está bravo e até chama os Gálatas de insensatos. Em Gálatas 3:1, não por pecados da carne, não. Nessa parte, não. Ele chama os Gálatas de insensato porque eles querem justamente fazer isso. Olha só. Aqui, ó. Gálatas, capítulo 3, verso 1. Ó insensatos Gálatas. Vamos mudar para a nova versão internacional. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante de seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora aperfeiçoar pelo esforço próprio? Olha só que passagem forte. Aí as pessoas, podem até pensar: poxa vida, mas se for sincero que a pessoa quer dar uma ajuda, colocar práticas antigas da lei, colocar regras e preceitos humanos, não é válido se a pessoa for sincera? Será que os Gálatas também, eu te pergunto, não tinham uma boa intenção? Então por que Paulo está tão bravo e irado assim ao ponto de chamá-los de insensatos? Eu já ouvi, meus irmãos, comentários do tipo: eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Os dois são graves, tão graves, um quanto o outro. Porque inutilizar o sacrifício de Cristo também é tão grave. Também é tão grave quanto não crer no sacrifício de Cristo. E os Gálatas, eles poderiam ter também uma boa intenção. Então por que a ira de Paulo? Meus irmãos, a salvação é pela fé. Que fé há na suficiência de Cristo se eu creio que preciso acrescentar alguma coisa? Pessoas que fazem questão de dogmas, ritos, são essas coisas que vão abafar o sacrifício de Cristo. São essas coisas que estão abafando. É por essas e outras que você ouve, vai dando glória e recebe a vitória, sabe? Essas coisas do tipo. Porque o evangelho puro e verdadeiro de Cristo não vai falar nada disso, vai falar de uma mudança, de árvore boa produz bons frutos. Mas nós nunca estamos satisfeitos com o evangelho puro, o evangelho da graça, onde Deus me salva, onde Deus me tira do lamaçal do pecado e me conduz à vida eterna. E eu sirvo a Cristo na consciência, confessando os meus pecados, as vossas culpas, para Ele poder perdoar e purificar de toda injustiça, que é o que está escrito em 1 João.
lá nos últimos versículos. O evangelho no Brasil não tem nada a ver com a simplicidade da igreja primitiva, onde o culto tinha apenas 4 pilares. Se você for lá em Atos capítulo 2, você vai ver ensinamento dos apóstolos, que é uma replicação, uma réplica das doutrinas de Cristo, e eu mostro isso no vídeo, qual é a doutrina verdadeira. Você pode entrar lá, qual é a doutrina verdadeira, você vai ver que os discípulos apontavam sempre para Cristo. Então, o ensinamento dos apóstolos, comunhão entre os irmãos, não é só virar para o lado e dizer eu te amo e não saber da vida do irmão, comunhão verdadeira, convivência, partir do pão e orações, só isso. Todo mais é acréscimo. A igreja hoje se tornou um misto de judaísmo com misticismo, catolicismo romano, só mudando o nome dos elementos. Cheia de cleros e hierarquias, salários, líderes, aplausos, dinheiros, status. Não, meus irmãos. Você que é sincero, vamos acordar. Lave o seu rosto, junte-se a um grupo de cristãos sinceros, nos moldes primitivos, ainda que não comece perfeitamente. Mas você vai poder se aperfeiçoar ali, cada um com seu dom, naturalmente. A nossa consciência é enganosa. Quanto mais ritos, quanto mais ambiente sagrado, melhor nos sentimos e mais longe de se sentir bem com a justiça nós ficamos. Analise, questione, reflita, se entregue a Cristo somente. O acréscimo é tão grave quanto a falta. Nem para a esquerda, nem para a direita se desviará. Faça isso e repare que você crescerá na suficientíssima graça de Cristo. Esse é o contexto de Gálatas. Eles queriam aperfeiçoar uma obra que já é perfeita. Não falta nada. Reúna-se em nome de Cristo, em torno da sua palavra, apóstolos, comunhão, ensinamento dos apóstolos, partir do pão e as orações. Eram nessas práticas que a igreja primitiva se baseava. Atos 2, louvavam a Deus, no último versículo de Atos 2, também faziam isso. Então, reflitam, meus irmãos. Se você lê o livro inteirinho de Gálatas, o apóstolo Paulo está argumentando com eles para que se foi pela justiça da lei ou pelo espírito da fé, porque eles creram. Olha aqui, gostaria de saber apenas uma coisa: se foi, eu já li o versículo, foi pela prática da lei que vocês receberam o espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Não é necessário acrescentar nada. Nada pode te fazer falta a não ser a presença de Cristo, uma reunião baseada no ensinamento, na comunhão verdadeira, no partir do pão e nas orações. Nada. O que colocaram na sua mente, revise isso, comece de novo. Não deixe as pessoas, as religiões implantadas, não deixe as religiões implantadas na sua mente tomar o lugar do evangelho integral, puro. Quanto mais puro, mais vai aparecer a comunhão, vai aparecer o amor que Jesus tanto falou e que não vira doutrina em lugar nenhum. Você não pode faltar nos cultos programados, mas você pode muito bem ter alguma coisa contra o irmão e entregar a oferta. Você sabe que eu estou falando a verdade. Tem alguém ali te perguntando, olha, você vai entregar o seu dízimo, mas você tem alguma coisa contra alguém? Tem alguém ali? Você já viu alguém perguntando isso? Mas se você não é frequente nos cultos, nem cargo você ganha. É assim, meus irmãos, que funciona. Por favor, volte ao evangelho puro, purinho, sem acrescentar nada. Olha, eu posso falar que eu ficava mal. Eu me sentia mal, angustiado quando eu faltava um domingo no templo. Naquele culto religioso, me sentia mal, mas não me sentia tão mal em ter alguma coisa contra alguém. Jesus falou que a lei está em Romanos. Através do apóstolo Paulo, ele disse que nisto se cumpre toda a lei: amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. E disso ninguém faz tanta questão, porque o evangelho está contaminado.
E esses ritos, esses acréscimos, que no caso dos Gálatas era a circuncisão, mas nos nossos casos hoje no Brasil são muitas outras coisas, eles abafam o que realmente importa. Gálatas 5, olha aqui, ó. Dá um foco aqui. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Tem gente que não se sente bem se não tiver um ritualzinho. Meus irmãos, não tornei a vos colocar debaixo do jugo da servidão. Toda a lei de Cristo se cumpre em amar ao próximo. Aqui mesmo em Gálatas ele vai dizer no capítulo 6, levai as cargas uns dos outros, nisto cumprireis a lei de Cristo. Como é que pode a gente não procurar isso, levar a carga um do outro, ser tão individualista, egoísta? É claro, a religião está nos satisfazendo, os ritos estão nos satisfazendo, então não faz falta levar a carga uns dos outros, isso não precisa. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixares circuncidar, que no caso deles era a circuncisão que iriam implantar. Em outros casos, Paulo até vai permitir a circuncisão, mas porque o povo era judeu. Nesse caso, o povo de Gálatas é da Grécia. Nós somos do Brasil e mesmo assim estamos implantando coisas, ritos judaicos, mandamentos que foi para o povo de Israel, como o dízimo e tantas outras coisas. Pessoas usando o quipá, sabe? Tudo para se sentir um pouco melhor e deixando o mandamento verdadeiro de lado. Eis que eu, Paulo, vos digo que se deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Isso é muito grave e está acontecendo não nesse contexto de circuncisão, mas está acontecendo com outros ritos judaicos e liturgias e coisas que o homem faz questão que a palavra de Deus não ensina. É triste, meu irmão. Eu peço a você que por favor reflita, leia, releia o Evangelho, leia e releia o Evangelho quantas vezes for preciso. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo. Olha o que Paulo fala. Não é pelo pecado aqui não, é por querer acrescentar obras da lei ao Evangelho da graça. Esse é o contexto. Vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então, quando às vezes muitas pessoas usam isso de cair da graça como se desviar, como ir para o mundo, né? Os que vão para o mundo nunca tiveram na graça. Para mim, a grande realidade é essa, porque João fala, saíram do nosso meio porque não era dos nossos. Se fosse dos nossos, não tinham saído. Caído tem da graça porque conheceram o Evangelho da graça e agora querem aperfeiçoar pelas leis, ritos, dogmas, regras, como se não fosse possível servir a Cristo no Espírito. Da graça tendes caído. Olha só o contexto dessa frase. Acréscimo de rituais. Né? Eu já vi pessoas pregando, e eu já preguei, quando eu era do sistema, eu já preguei, que se você não dá o dízimo, você é um roubador e, portanto, você perde a salvação. Deus, que me perdoe por um dia ter dito isso, porque isso é um acréscimo terrível ao Evangelho da graça de Deus, como se pelo dízimo pudéssemos ser justificados. No caso deles aqui a circuncisão, mas no meu caso o dízimo, e tantos outros que fazem isso. Por favor, meus amados, reflitam nisso. Não deixe, não compactue, leia, questione, para que o Evangelho da graça possa fazer o efeito maravilhoso que tem feito em nós, também na sua vida. E Cristo fluirá através do seu Espírito. Que Deus abençoe a todos poderosamente e revele o Evangelho da graça, onde Deus é que nos salva de todo o pecado, nos convence do juízo e da justiça. Deus abençoe a todos. Em nome de Cristo Jesus.